Amém. Boa noite. Eu queria só dizer que passando aquele vídeo, olhando tudo, assim, o Senhor me trouxe à memória algumas vezes em que nós saímos para orar pela manhã, eu com a Elisa pequenininha, e que tínhamos esse projeto, e me lembrou quando a gente estava na casa da Araceli, falando sobre alguns projetos, e era tudo tão papel, tudo tão vago. E você era líder de oração, e passado algum tempo, o Senhor confirmou algo no seu coração, que passou a minha liderança do culto de oração, que hoje, para a honra e glória de Deus, ficou um direcionamento de Deus também está por Maca Gislaine, por intermédio da minha vida, da pastora, um direcionamento. Mas aí, lembrando, o Senhor me trouxe no meu coração nesse momento, e essa troca, esse desejo que eu tinha no meu coração, e o desejo que você também tinha no seu coração, e exercendo um outro ministério. Mas o Senhor sabia da maturidade ou do preparo ali naquele momento, e sabia do meu desejo de orar também. E aí fizemos uma troca, o Senhor fez uma troca. E eu fico muito feliz, porque eu pude participar algumas vezes, outras não por escolher estudar, mas eu fico muito feliz porque o Senhor tem te levantado dentro da tua limitação. Ele tem te mostrado que dentro da tua limitação você é forte. Ele tem te mostrado que dentro daquilo que você acha que não é possível, você consegue. Você é forte, você supera. Você tem conseguido superar, tem conseguido levar, carregar essa cruz com muito esmero, com muita verdade, com muita dedicação. E isso é o que atrás do meu coração, que me deixa muito contente, de saber que realmente não tinha uma outra pessoa melhor naquele momento e até hoje para estar à frente desse grupo das mulheres. Amém? Eu creio que muitas coisas ainda o Senhor revelará ao teu coração, revelará à tua vida, e que a tua recompensa será muito grande. Amém? Com muita alegria que eu estou aqui. Esse tema, o qual o Senhor colocou no meu coração, e eu me identifico muito com ele, e acredito que todos vocês aqui. Porque outrora, em outro momento, nós éramos mesmo excluídas e passamos a ser incluídas. Estamos inclusas, né, nos planos do Senhor para todo sempre, para a eternidade. E eu ali no meu cantinho me lembrava também de que o quanto eu era excluída e do quanto o Senhor tem me incluído, de quanto o Senhor tem me capacitado, tem me usado desde o primeiro momento em que Ele me olhou e me escolheu. Eu falo um pouco do meu testemunho. Muitas pessoas não sabem quem eu era, de onde eu vim. Poucas pessoas sabem que eu cheirava quase 5 gramas de cocaína quase todos os dias. Poucas pessoas sabem que eu fumei crack. Poucas pessoas sabem que eu fumava maconha todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. A Graziela sabe porque muitas dessas vezes nós estávamos juntas, mas muitas outras não, porque isso se iniciou na minha vida antes de eu conhecer ela. E eu bebia muitas Maria Moles, muitos coutinhos, conhaques, enfim, era assim a minha vida, de baladas e de baladas mesmo, prostituição, enfim, de ficar na noite, não a prostituição que você vende o seu corpo para comprar outras coisas, não, mas a prostituição de paqueras e ter namorados, enfim, e era essa a minha vida. Eu acho que a Dita lembra de um pouco dessa minha fase, porque ela trabalhava do lado da minha casa, e o Senhor me trazia isso somente agora, do quanto Ele tem me incluído, de quanto eu estou inclusa, do quanto eu era inclusa e não sabia, porque muitas pessoas falavam do amor de Cristo para mim, e ao contrário de muitas pessoas que desprezam, eu nunca desprezei. Eu sempre tomei aquilo comigo porque eu sempre tive um temor dentro do meu coração, e depois de conhecer a palavra, tem um versículo em Provérbios e em Salmos também diz que o temor é o princípio da sabedoria, e eu carrego isso comigo, e eu sempre tive esse temor comigo. E hoje o Senhor me trazendo claramente ao meu coração
noção do quanto eu estou inclusa. Eu era excluída, mas o Senhor me incluiu. Ele tinha um plano de vida eterna para minha vida. Ele tinha um plano de salvação para minha vida. E eu louvo a Deus todos os dias, quando eu olho de onde Ele me tirou. Porque eu tenho uma amiga que caminhava comigo, que hoje eu a vejo na rua, eu sinto muita dor. Muita dor, porque a gente tem momentos, eu tive muitos momentos bons com essa pessoa, muitas alegrias, muitas histórias para contar. Ela pesava acho que uns 120 quilos, hoje ela está mais magra do que eu. Ela tem uma boa condição de vida, ela não tem onde morar, porque ela optou pela rua. Ela anda suja, uma pessoa que gostava de fazer suas unhas, de pintar o seu cabelo, de se arrumar. Mesmo gordinha, tinha sua vaidade, ela era muito bonita, mas por conta de um vício, por conta de um vício mesmo, de ser tomado por aquilo, não ter força para sair daquilo. Hoje ela mora na rua, eu a encontro às vezes, e eu só profetizo vida sobre a vida dela, porque ela levou um tiro no braço esquerdo, poderia ter acertado o coração dela, e ela não morreu, e ela continua aí. E eu creio que o Senhor tem uma inclusão para a vida dela também, assim como foi com a minha vida, e assim como foi com a vida de todas nós que estamos aqui. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração fala de uma mulher que se chamava Raabe. As irmãs podem abrir a Bíblia em Josué, capítulo 2, só o primeiro versículo. Amém? Hoje eu escutei algo que deixou meu coração tão alegre, eu achei aquilo tão bonito, que diz: Senhor, minha força de ação. Olha que lindo! Falei: Senhor, minha força de ação. O Senhor é a minha força de ação, de superação, né? Às vezes nós precisamos superar algo, né? Ser mais do que uma ação, uma superação. Eu escutei isso e eu falei: Senhor, que essa palavra, né? Que essa frase fique no seu coração. Senhor, a minha força de ação. E que essa seja a palavra de ordem também nesta noite para as nossas vidas. Que o Senhor seja a nossa força de ação através desta palavra. Que o Senhor seja a nossa força de ação nesta noite para aquilo que nós queremos que seja transformado, para aquilo que nós queremos que seja excluído, para que o Senhor possa incluir novas coisas sobre as nossas vidas. Amém? E diz assim: e enviou Josué, filho de Nun, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Amém? Amém? Algumas pessoas sabem da história, né, de Moisés, o grande precursor para a terra prometida, e que Josué ele foi o seu sucessor, e que havia uma promessa da conquista, né, da terra prometida, e ali Josué ele estava incumbido, né, dessa missão, e ele antes de tomar essa terra, antes de lutar, antes de Deus abrir o mar, dividir o mar, o Jordão, mais uma vez, não o mar vermelho, outro mar, ele pediu para que, enviou, né, 2 espias para que fossem dar uma espiadinha ali, né, em Jericó. Era uma terra de adversários, de inimigos, mas era uma terra que estava prometida, que havia sido prometida ao povo de Deus, e por consequência seria tomada, seria conquistada. E ali Josué, ele envia esses 2 espias para que pudesse espiar aquela terra, para que pudesse observar as fraquezas daquele lugar, para que se criassem alguma estratégia, né, para que eles pudessem, por mais que eles soubessem que eles seriam vencedores, porque já havia sido feita uma promessa, sempre é bom dar uma olhadinha na estratégia do adversário, estar sempre de olho aberto ali, né? E ali ele enviou esses espias para que fossem observar essa terra, e esses espias entraram ali em Jericó, que é conhecida como uma cidade de muros fortes, né? Fortaleza, de muros grandes, largos, e um lugar onde tinha-se portões, e que ao fechar esses portões ninguém entrava e ninguém saía. E obviamente todo mundo deveria conhecer, e todo mundo
característica das pessoas que habitavam ali naquele lugar, naquele local. E esses espias entraram ali de dia para espiar aquele lugar. Porém, eles foram reconhecidos, né? Alguém avistou e falou: ah, tem alguém, né, diferente, não é do nosso povo aqui, tem duas pessoas, aquele burburinho e tal. E eles entraram na casa dessa mulher. Uma mulher que a princípio ela é conhecida como uma meretriz e provavelmente dona de um prostíbulo. Uma mulher que se prostituía, dormia com homens, ou que uma cafetina, não sei, ela era, mas provavelmente conhecida como uma meretriz e dona de uma casa de prostituição. E ali, aqueles homens adentraram naquela casa, naquele lugar, para que eles não pudessem ser achados, porque aquele lugar já entrava, já era costumeiro entrar e sair homens dali, e eles entraram ali como um refúgio, né, para se esconder. E aquela mulher ali também, acredito que reconhecendo e sabendo que ele não era ali daquele povo, ou provavelmente homens que costumavam a frequentar aquele lugar, ela os escondeu ali. E ela os escondeu ali, e eu acredito que é aí que começa a história da vida dela. O propósito que o Senhor já tinha sobre a vida dela, que Deus já tinha sobre a vida dela. E é assim, foi assim com as nossas vidas também. Situações criadas e geradas para que o Senhor pudesse vir ao nosso encontro. E ali foi o momento daquela mulher, foi o momento da Rabi, teve o momento da Camila, da Beatriz, da Roberta, da Juliana, da Mazéia ali, né? Naquele momento foi o momento da Rabi. Acredito que o Senhor preparou tudo ali naquele momento para ter um encontro. Acredito que Deus ali marcou um encontro com aquela mulher, porque com certeza conhecia o coração dela e sabia que o coração dela ansiava por algo melhor, por alguma coisa melhor. E aí naquele momento ela esconde, né, aqueles homens com muita coragem, com muita ousadia. Ela esconde aqueles homens e o burburinho correndo, né, ali, que tinham homens e que entraram ali. E o primeiro ponto assim que me chamou a atenção foi da coragem dela de enfrentar um rei, de enfrentar um lugar, pessoas ali, autoridades naquele lugar, sabendo que ela poderia correr, poderia não, ela corria o risco de morte, o risco de nem chegar a desfrutar daquilo que Deus tinha para a vida dela. E a coragem que ela teve, a ousadia que ela teve de esconder aqueles homens, o temor dela, né, não era ela não temeu a autoridade daqueles homens, né? Ela, mesmo sem ainda saber o futuro que ela tinha, do que aconteceria com a vida dela, ela teve o temor da autoridade de Deus. Foi a primeira coisa assim que me chamou a atenção, mesmo sem conhecer, foi da autoridade de Deus, da autoridade de Deus, de reconhecer a autoridade, não a autoridade do homem, mas a autoridade de Deus que estava ali sobre aquela situação. E ela escondeu aqueles homens e teve essa ousadia, essa coragem, e foram perguntar: ah, mas viram, passaram por ali? E mais uma vez, além da coragem que ela teve de esconder aqueles homens, mais uma vez ela teve a coragem, a ousadia de dizer: não passou ninguém por aqui, ou então não, já foram, né? Eles foram lá para a banda, né? Foram, né? Mas ela disse que aqueles homens não estavam lá. Ela inventou uma mentira ali naquele momento e para dizer que aqueles homens não estavam lá. E algumas pessoas questionam essa questão da mentira, né?
imaginaria as consequências que viriam sobre a vida dela. Além dessa coragem, dessa ousadia, outra coisa que me chamou a atenção foi a questão do cuidado, do zelo que ela teve com a família dela, o coração caridoso e bondoso que ela tinha. Ali no momento de fazer um trato com aqueles homens, no momento que ela esconde aqueles homens e que ela sugere caminho para que eles fujam, ela diz para aqueles homens, faz um trato, né, com aqueles homens, de que ela usou de benevolência com a vida deles, protegendo a vida deles, acolhendo a vida deles ali, e que eles pudessem usar de benevolência com ela também, para que pudesse guardar a vida dela e a vida da família dela, quando supostamente eles fossem invadir aquele lugar. E o que me chama a atenção é que ela diz assim para aqueles homens que ela já havia ouvido falar daquele Deus. Eu já ouvi falar desse Deus que abriu o mar vermelho, que derrotou alguns inimigos, que fez isso, que fez aquilo, da força de Deus. Ela já tinha ouvido falar. A palavra fala que bem-aventurado aqueles que não conhecem, mas creem. Somos